Seja bem-vindo. Hoje vamos embarcar uma jornada fascinante pela história de um dos países mais antigos e culturalmente ricos do mundo, a Etiópia. De reinos ancestrais à sua era contemporânea, vamos descobrir os momentos mais marcantes dessa nação milenária. Vamos conhecendo um pouco mais sobre a Etiópia. 1. O que é a Etiópia? A Etiópia, localizada no chamado Chifre da África, é um país sem litoral e com uma história que remonta aos primeiros tempos da civilização. É conhecida por suas montanhas majestosas, paisagens diversificadas e uma cultura vibrante que resiste ao tempo. Mas a história da Etiópia vai muito além de suas paisagens. Então, vamos voltar no tempo para entender os primeiros reinos que floresceram nesta terra. Antiguidade, Reino de Sabá e Reino de Damote. Na antiguidade, a Etiópia já era mencionada em mitos e textos religiosos. O famoso Reino de Sabá, conhecido pela rainha que teria visitado o rei Salomão, possuía uma civilização rica e influente. Mais ao norte, o Reino de Damote, por volta do século 8 a.C., foi um dos primeiros centros de poder da região, mantendo contato comercial com o Antigo Egito e a Península Arábica. Mas foi com o surgimento do Reino de Axum que a Etiópia realmente consolidou como uma grande potência. Reino de Axum, 100 a 940 d.C., e a chegada do cristianismo. O Reino de Axum, um dos mais poderosos da África Antiga, foi uma superpotência comercial, conectando o Mediterrâneo ao Oceano Índico. No século IV, o rei Ezana adotou o cristianismo, tornando Axum uma das primeiras nações a abraçar essa fé como religião oficial, algo que mudaria profundamente a identidade do país até os dias atuais. Porém, com o tempo, Axum entrou em declínio e deu lugar a uma nova era de resistência e preservação cultural. Período medieval. Durante a Idade Média, a Etiópia permaneceu como um bastião do cristianismo em meio à África, predominantemente muçulmana. Foi uma época de isolamento cultural, mas também de preservação de suas tradições religiosas e artísticas. A Etiópia resistiu a pressões externas, mas o próximo século trariam grandes desafios e novos confrontos. Era de expansão e invasão, séculos XVI e XVII. Nos séculos XVI e XVII, a Etiópia enfrentou várias invasões externas, principalmente do Sultanato de Adal e do Império Otomano. Com a ajuda dos portugueses, o país conseguiu resistir a esses ataques e manter sua independência. No entanto, essa era de lutas também plantou sementes para uma futura expansão territorial e modernização, que começaria a florescer no século XIX. Expansão e modernização da Etiópia, século XIX. No final do século XIX, sob o imperador Menelik II, a Etiópia iniciou um processo de modernização e expansão. Menelik unificou o país e resistiu à pressão imperialista europeia. A Batalha de Adwa, em 1896, foi um marco nessa história, com a vitória etíope sobre a Itália, preservando sua soberania, mas essa não seria a última vez que a Itália tentaria dominar a Etiópia. Ocupação italiana, 1935 a 1941. Em 1935, a Itália fascista, liderada por Mussolini, invadiu a Etiópia, dando início a uma ocupação brutal que durou até 1941. Foi um período difícil, mas a resistência etíope, liderada pelo imperador Haile Selassie, conseguiu mobilizar apoio internacional, culminando na expulsão dos italianos durante a Segunda Guerra Mundial. Contudo, a história da Etiópia passaria por uma nova reviravolta nas décadas seguintes. Derg e era comunista. 1974-1991. Em 1974, o governo imperial foi derrubado pelo Derg, um regime militar marxista. A Etiópia passou por um período de repressão severa, marcado por guerras civis, fome e conflitos internos. A aliança com a União Soviética trouxe em breve estabilidade militar, mas a miséria cresceu sob o governo autoritário. Em 1991, com a queda do Derg, a Etiópia entrou em um novo capítulo de sua história, buscando reconstrução e uma nova identidade. Etiópia contemporânea. Hoje, a Etiópia é uma nação em rápida transformação. Embora ainda enfrente desafios como conflitos étnicos e mudanças climáticas, o país cresce economicamente e se destaca como um importante ator político na África. A história da Etiópia é uma prova de sua capacidade de se reinventar diante das adversidades.